Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é polêmico, porque eu vi outras pessoas fazendo essa mesma arte com plantas em outros canais e sofrendo algumas críticas pesadas. Mas, pessoal, eu vou cortar a planta, sim, vou. Se nós pensarmos nos alimentos que a gente adquire do supermercado, algumas frutas, alguns vegetais que vem de estaquias, enxertias, alporquias, né? Tem cortes, tudo isso. Tem junção de uma com a outra, certo? Se nós formos ver uma planta como se ela se sentisse a dor do ser humano ou de um animal, então uma poda de um galho ou de uma parte da planta significaria uma mutilação ou uma amputação, certo? Então não vamos ser tão radicais. Veja o vídeo e pense o que você faria. Se você entender que isso é uma agressão contra a planta, simplesmente não faça. Mas, se você gostar e quiser fazer, você não vai estar causando uma dor como se ela fosse um ser humano, certo? Pense nisso. Vamos lá pro vídeo? Vamos lá para o projeto de hoje, então? Pessoal, dentre as minhas rosas do deserto, eu escolhi uma que tivesse uma haste bem longa. No caso, foi essa, que tem no alto 2 copas, e eu comecei a fazer o corte no meio desse galho, para dividir em 2 partes. Mas se você não tiver uma planta assim, ou se você tiver que podar essa ponteira por conta de ser um final com uma única copa, pode acontecer. Não tem problema, porque depois ela vai brotar outras copas, vai florescer normalmente, pessoal. Nesse caso, essa planta tem 2 copas ali no final do galho, então eu consegui deixar uma para cada lado, e isso no final vai fazer toda a diferença na arte. É importante, pessoal, quando você fizer a escolha dessas plantas, você deixe de 3 a 4 dias sem rega para ela dar uma murchadinha, certo? Porque senão esses talinhos, os galhos, eles vão estar, eu vou dizer assim, bem crocante. Ai, meu Deus, não sei se vocês entenderam o que é crocante. É tipo igual a pontinha do quiabo, quando você vai comprar e quer saber se o quiabo tá bom. Você quer dar aquela quebradinha na pontinha. Não sei se é muito legal fazer isso no mercado, não, gente, mas eu já vi muita gente falando que faz. E o quiabo bom é quando ele tá assim, né? Crocantinho, que dá aquela quebradinha na pontinha. Mas no caso, para essa arte, o ideal é você deixar ela murchar para não acontecer isso, para não acontecer a quebra. Quando vocês estiverem dividindo o galho, cortando, procurem deixar todas as camadas divididas metade para cada lado, porque a planta vai precisar dessas camadas para o desenvolvimento dela. Não deixem essa parte central só para um dos lados. Ela tem que ser dividida para as 2 partes. Isso porque cada camada tem a sua função. Eu indico o uso da canela em pó, pessoal, nos cortes. É bem importante, ajuda a proteger a planta. Depois de chegar com esse corte até uma determinada altura, você tem que pensar mais ou menos no tamanho de um coração que você queira montar.
Eu entendi que até ali estava de bom tamanho e eu peguei então um arame para modelar esse coração no formato que eu queria. Após modelar esse coração, deixem sobras de arame para que vocês possam fixar na base da planta para dar sustentação ao coração. A última etapa é prender tudo isso aí com enforca-gato, que é o nome popular, né? Vamos dizer certo o nome? Com lacres, né? Tem materiais de construção. É bem fácil de encontrar. E aí, pessoal, vai prendendo em volta, não precisa exagerar. Prende nas partes principais para dar aquela segurada. E as duas copas você troca de lado. A da direita você prende para o lado da esquerda e vice-versa. Vão ficar as duas copas invertidas. A segunda planta, pessoal, tinham 4 galhos maiores, 2 em cada porte de tamanho. Aí eu tentei fazer um coração com 2 galhos e outro coração com os outros 2 galhos. Desses 4, então, formaram-se 2 corações e na parte central eu prendi com arame e fixei no substrato para segurar. E ali eu tô colocando os lacres, que eu tinha amarrado só um barbante. Estou substituindo esse barbante pelos lacres. E vamos para a terceira planta. Essa planta eu tive que podar porque ela era com uma única copa na parte superior do galho. Um galho bem longo também, como a primeira planta. A ideia dessa arte é fazer uma trança. Esse corte não é tão simples, porque tem que ficar 3 partes iguais. Quanto mais uniformes essas 3 partes, melhor. Eu confesso que eu tive dificuldade, não ficaram assim tão iguais na proporção essas 3 partes. Mas deu para trançar. No final do vídeo, além de mostrar as 3 plantas, eu vou mostrar também a atualização, depois que elas já se desenvolveram, ok? Não perca o final do vídeo, fica até o final comigo. Assim como na trança de cabelo, a gente coloca algo para amarrar no final da trança, aqui também, coloquei o lacre para prender as pontas, as 3 pontas da trança. Finalizadas as artes com as rosas do deserto, vamos para a segunda parte do vídeo, que serão guirlandas. Serão artes com podas de plantas trepadeiras que eu tenho aqui. Eu não tenho cipó, então eu utilizei as podas da minha tumbergia. Eu tenho um sapatinho de judia. Quando eu faço poda, eu aproveito esses galhos compridos porque eles são maleáveis, flexíveis, molinhos e podem ser enrolados com facilidade. É bem simples, você vai desfolhando esses galhos, tira todas as folhas. Eu nunca fiz com folhas, pessoal, não sei se ficaria legal.
Mas eu aproveito somente os galhos, porque depois dá para você colocar outras decorações. Qualquer dia desse eu vou fazer com as folhas para ver como é que fica depois de seco. Mas é isso. Aí você vai enrolando um no outro e fazendo um círculo. Pega outros galhos, vai colocando em volta, prendendo as pontas do círculo anterior e assim por diante. Vá observando como eu faço e não tem nenhuma dificuldade. Você vai conseguir fazer tranquilamente. Essa guirlanda, pessoal, não é aquela guirlanda tradicional daquela época do ano que precisa ser colocada em algum lugar na sua casa. É uma guirlanda para você usar o ano inteiro. Não tem um propósito específico, a não ser uma decoração farmhouse. Ok? Ela fica uma decoração estilo casa rural. Eu gosto bastante, eu moro na região urbana, mas eu gosto da decoração da casa, da área rural. Nada impede que você coloque em alguns ambientes da sua casa. Se o estilo não for farmhouse, separa um cantinho para você fazer isso, para lembrar, né, uma referência rural, se é que você gosta disso. Já virou um hábito para mim, quando eu faço as podas da tumberge e da sapatinho de judia, eu já vou pegando os ramos e torcendo e enrolando. Por quê? Se você quiser uma outra decoração com guirlanda, você já tem as guirlandas. Eu já fiz com lavanda, já fiz de outras formas, com plantas secas. Eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades. Só demonstrar, não vou fazer, dessa vez é só a guirlanda mesmo. Mas eu vou dar umas ideias para vocês decorarem essas guirlandas. Para você fazer arranjinhos também para decorar as guirlandas, não tem segredo, pessoal. Até matinho que eu encontro no lugar que eu faço caminhada, eu faço coleta. Esse arranjinho, esse primeiro arranjinho, vocês podem ver, tem a flor azulzinha, que é uma florzinha aqui do meu quintal, mas o restante são matinhos mesmo. Você pode fazer o arranjinho com ela verdinha ainda, ou você pendura de cabeça para baixo, invertida, e deixa secar. Você pode chegar e colocar no vasinho com água, às vezes eu faço isso. Mas para a decoração das guirlandas, por exemplo, essa verde, que está verde ainda, eu poderia colocar um arranjinho verde. E para as outras que estão secas, eu poderia montar esse arranjo aí, ó. É lavanda e... ai, gente, não sei o nome, crista de galo. Essa outra planta que tem esses pendões florais longos. Eu não sei, eu sei que é uma planta que ela se propaga assim como mágica. É cheio de sementinha, esses pendões florais. E onde ela cai, ela brota. Ela não tem nem uma vergonha e nem uma dificuldade para se propagar. Esse foi o resultado no dia que eu fiz as artes. Essa guirlanda verdinha, ela vai acabar secando e ficando como a outra ali que vocês estão vendo. Essa do meio, ela tem uma outra plantinha chamada samambaia azul, que quando seca fica assim douradinha. Lógico que eu não perco nada por aqui. Mas a única que eu fiz hoje foi a verdinha e as 3 rosas do deserto, no dia que eu fiz as artes.
E agora, depois de 3 meses, pessoal, eu vou mostrar ali que algumas não deram certo, como esse coração. Um deu certo, o outro não deu certo. Então, o que eu vou fazer? A poda. Porque aí esses galhos vão ficar na altura dos demais ali embaixo e esse coração vai ficar de fundo. A rosa do deserto que eu fiz a trança, aconteceu algo que no vídeo eu disse que não seria bom para a planta, que seria uma das partes não ficou com todas as camadas do galho na hora do corte. Então ficou mais só a parte externa, a camadinha externa do galho e não foi suficiente para manter viva essa parte da planta. Então eu percebi que uma das 3 pontas ali da trança, ela foi definhando, foi secando e as outras 2 estão saudáveis, com brotação e até com flor. Até flor tem na minha planta, pessoal. E o coração deu super certo, super certo. Olha isso, gente, que planta viçosa. As copas estão com umas folhas lindas, com flor, com mais botões. Vai abrir mais flores aqui, vão abrir mais flores. Gente, essa ficou maravilhosa. Amei esse resultado. Eu amo cuidar das plantas. E é esse o resultado. Façam aí e depois me contem se deu certo aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir. Conto com vocês nos próximos vídeos e beijos a todos.